No início do filme, vemos uma casa localizada no meio da floresta. Dentro, um menino de 8 anos chamado Roscoe está fazendo desenhos de demônios. Isso ocorre porque ele frequentemente vê um demônio chamado Dinvos, que o fascina e inspira seus desenhos. Ocasionalmente, Dinvos aparece em seu quarto e o observa desenhar, dando feedback sobre suas obras de arte. No entanto, ele não representa nenhuma ameaça ao menino, apesar de sua natureza demoníaca. Roscoe tem uma melhor amiga chamada Eva, e eles sempre brincam de esconde-esconde juntos. Como são vizinhos, seus pais também são amigos próximos. Um dia, enquanto Roscoe está com sua mãe, ele conta a ela que o demônio o visitou novamente na noite anterior, e eles se divertiram juntos. No entanto, a mãe não leva suas palavras a sério, achando que Roscoe está apenas imaginando coisas. À noite, enquanto o menino está em seu quarto, desenhando demônios como de costume, ele é surpreendido por um som alto. Preocupado, ele vai ao quarto dos pais para verificar apenas para descobrir que eles foram reduzidos a cinzas. Isso leva o menino a um estado de pânico, e ele começa a correr pela casa. Do nada, Dinvos o confronta, e Roscoe exige uma explicação. No entanto, o demônio não diz nada, e simplesmente leva o inocente Roscoe para fora da casa e para um buraco misterioso. 20 anos depois, onde alguns trabalhadores da construção estão construindo uma casa no meio da floresta. Vemos que é uma localização isolada, sem assentamentos nas proximidades. Ao mesmo tempo, do outro lado da floresta, um Roscoe adulto sai da mesma caverna da qual entrou 20 anos atrás. Ele então corre em direção às moitas em alta velocidade, como se estivesse fugindo de algo perigoso. Depois de um tempo, ele chega ao local onde os funcionários da construção estão trabalhando. Enquanto os trabalhadores estão ocupados, Roscoe rouba uma de suas bolsas e descobre um par de jeans dentro. Ele veste os jeans e corre de volta para o lugar onde costumava viver, agora completamente deserto. Os trabalhadores da construção se reúnem para relaxar e tomar algumas bebidas juntos. O grupo está se divertindo até ser abordado por um demônio mortal chamado Ogron. A visão faz todos estremecerem, mas antes que possam reagir, Ogron solta um grito demoníaco, fazendo com que todos os trabalhadores caiam de dor. Após isso, Ogron se aproxima de um cara e o transforma em um demônio usando magia. Ele então instrui o cara a matar todos os seus amigos. Obedecendo a ordem, o homem se aproxima de seus próprios amigos e começa a comê-los um por um. Em outra parte da floresta, enquanto alguns amigos estão curtindo uma fogueira, são abordados por outro demônio assustador chamado Valurga. Ele imediatamente lança um feitiço e hipnotiza todos. O feitiço é tão poderoso que os amigos começam a se destruírem impiedosamente. Após isso, vemos um demônio diferente chamado Rol Mortus, que chega a um cemitério. Ele começa a gritar ameaçadoramente para as sepulturas, dizendo-lhes que é hora de acordar e governar o mundo. E ele reúne um grande exército de zumbis. Rol Mortus então ordena que sigam. Na manhã seguinte, vemos Eva adulta passando um tempo com seu pai em casa. Acontece que eles ainda moram perto da mesma floresta. Depois de um tempo, o pai se levanta e sai de casa, dizendo que precisa trabalhar no campo. No entanto, sem que ele saiba, a horda de zumbis cercou a casa. Quando o pai finalmente percebe a presença deles, é tarde demais, pois os zumbis o cercam e o devoram brutalmente vivo. Enquanto isso, Eva ouve o pai gritando e se assusta. Ela corre para fora para investigar, apenas para ver a visão horrível de seu pai sendo desmembrado. Cheia de raiva, Eva rapidamente pega uma arma e elimina todos os zumbis presentes lá. No entanto, para seu horror, mais zumbis aparecem e começam a persegui-la. Felizmente, ela consegue chegar ao carro do pai e foge rapidamente para longe dali. Perto dali, Roscoe está passeando pela floresta quando se depara com o carro de Eva por acaso. Reconhecendo o veículo, ele deduz que a garota é Eva, então a chama pelo nome. Ela fica chocada ao encontrar seu melhor amigo depois de 2 décadas separados, e eles celebram sua emocionante reunião. Depois disso, Roscoe entra no carro de Eva e os dois dirigem até sua antiga casa. Chegando lá, Eva pergunta a Roscoe onde ele esteve nos últimos 20 anos, e ele começa a contar a história. A cena então volta para 20 anos atrás, revelando como o jovem Roscoe desce por um buraco misterioso após ser convocado por Dinvos. Acontece que o buraco leva a uma dimensão alternativa conhecida como o Útero Negro. Em outras palavras, é o lugar onde todos os demônios vivem. Dinvos assume o papel de mentor de Roscoe e o ensina magia negra. O menino também não se opõe, pois considera Dinvos como um amigo, mas sempre que fala sobre voltar para casa, o demônio insiste que este é seu novo lar e que não há nada para ele no mundo exterior. Um dia, Dinvos diz a Roscoe que há muitos demônios malévolos neste reino que pretendem prejudicar as pessoas e governar o mundo. Ele mostra ao menino 3 jarros que aprisionam os 3 demônios mais temíveis: Ogron,
Valurga e Rol-Mortus. Dinvos revela ainda que ele é membro de uma antiga raça de demônios que guarda o universo. Mas como está envelhecendo, quer que Roscoe assuma seu papel e se torne o novo protetor dos vasos. Os anos passam, e vemos que Roscoe cresceu e se tornou um adulto. Acreditando que o garoto está agora preparado, Dinvos usa magia e transmite seus poderes a ele. Assim que Roscoe herda esses poderes, ele tem uma visão de seu passado, onde testemunha a trágica morte de seus pais. O assassino não era outro senão Divos. Enfurecido, Roscoe se aproxima do demônio e pergunta por que ele fez tudo isso. Em resposta, Dinvos explica que assassinou os pais a contragosto, pois essa era a única maneira de atrair Roscoe para dentro do buraco. Dinvos explica que, depois que ele se for, quer que Roscoe assuma seu lugar e proteja esses vasos para que o mundo possa ser salvo. No entanto, Roscoe não está convencido dessa ideia e declara com raiva que não se importa com Dinvos ou seus vasos. Em seguida, usando seus poderes, ele quebra os vasos, liberando os 3 demônios perigosos. Assim que ficam livres, a primeira coisa que fazem é matar Dinvos. Ao testemunhar isso, Roscoe fica assustado e percebe que cometeu um grande erro. Ele então corre para fora do buraco, e o seguindo, os 3 demônios também chegam à floresta. Eva fica chocada com a história. E ela repreende Roscoe por ter causado todo esse caos e trazer os demônios. Ela também o acusa de ser responsável pela morte de seu pai e começa a bater nele. Ela desaba em lágrimas lembrando-se de seu pai e Roscoe a consola, afirmando que ele não causou isso de propósito. Enquanto isso, vemos 2 caçadores atravessando a floresta em busca de presas. Um deles ouve de repente barulhos estranhos ao longe e, ao verificar, avista o demônio Valurga devorando uma garota. Valurga também percebe o caçador e o hipnotiza rapidamente. Após isso, o caçador, agora totalmente controlado pelo demônio, puxa sua besta e elimina impiedosamente seu amigo. Não muito longe, 2 garotas são vistas passando pela estrada da floresta, sem saber que zumbis as estão seguindo. Depois de um tempo, elas se deparam com o caçador de antes, vagando pela floresta sozinho. Achando que ele precisa de ajuda, as garotas saem do carro e o chamam. Mas ele se vira repentinamente e atira em uma delas com sua flecha. Vendo isso, a outra garota fica horrorizada e começa a gritar, mas o caçador atira nela também. Ela fica ferida na perna e não consegue mais andar. Infelizmente, um grupo de zumbis chega à cena e a devora viva. Naquela noite, um grupo de amigos está tendo uma festa em casa quando Ogron aparece de repente. Sem perder tempo, ele lança um feitiço mortal sobre eles, fazendo-os morrer um a um. Ele então hipnotiza as garotas para ficarem nuas e, eventualmente, as mata também. Enquanto tudo isso está acontecendo, Roscoe e Eva chegam na mesma casa. Usando seus poderes, Roscoe detecta que um demônio está por perto. Então ele se aproxima cautelosamente da casa. Quando avista Ogron perto dos corpos mortos, Roscoe decide que é hora de acabar com tudo isso. Então, usando cada último pedaço de seus poderes, ele desencadeia um ataque brutal em Ogron, que eventualmente o mata. Em outro lugar, os outros 2 demônios sentem a morte de Ogron e decidem seguir naquela direção. Na próxima cena, Roscoe retorna para casa com Eva, apenas para descobrir que Valurga já está lá. O demônio ataca Roscoe, mas nosso herói contra-ataca com sucesso e o machuca. No entanto, ele percebe logo que não é Valurga, mas um cara comum. Ele é o trabalhador da construção que foi hipnotizado e transformado por Ogron. Sentindo-se culpado, Roscoe usa sua magia para ressuscitar o homem, que logo se cura e desperta. Após isso, Roscoe diz ao cara que, de agora em diante, ele só deve matar demônios e não pessoas comuns. O homem concorda sem hesitar. E ele corre para o cemitério, onde elimina todos os zumbis um por um. Momentos depois, ele encontra Rol-Mortus, o líder dos zumbis. O homem heroicamente arranca um de seus chifres e também esmaga seus olhos. Após uma luta feroz, ele vence e consegue matar Rol-Mortus. Na manhã seguinte, enquanto Roscoe e Eva estão caminhando pela floresta, encontram Valurga, o demônio final e mais poderoso. Roscoe tenta matá-lo usando suas melhores habilidades, mas o demônio é tão forte que nem se mexe. Enquanto Roscoe entoa seus feitiços, o demônio começa a rir histericamente. Valurga libera seus poderes e acaba com Roscoe e Eva em um instante. Na sequência, Valurga está encantado por poder finalmente governar o mundo. No entanto, quando ele começa a se afastar, o homem que Roscoe havia salvado anteriormente chega do nada e o ataca. Valurga é pego desprevenido e, antes que possa usar seus poderes, o homem arranca seu coração e o mata de uma vez por todas. O filme termina com o cara comum como o único sobrevivente. Ele vaga pela floresta gritando como um maníaco. Que filmaço, hein, gente? Tenham dó do meu sofrimento e deixem um like e se inscrevam.